Olha aí, pessoal, então a questão da lei das saidinhas, lá com o fim das saidinhas, né, chegou para aprovação ali do Lula para ele sancionar ou vetar a lei ou partes dela e tudo mais. Já havia sido levantada essa possibilidade de que ele iria vetar partes dessa lei e tudo mais aí, né? Ele ia, pelo menos, alguma coisa iria cair daquilo que o Congresso Nacional aprovou e, de fato, né, ele sancionou a lei, mas vetou uma parte aí desse texto legal, mantendo o direito à saidinha para visita à família, né? Outros tipos de saidinha ele não vetou, deixou a coisa caminhar nesse sentido conforme o Congresso havia determinado, mas parece que esse trecho aqui, essa parte foi uma sugestão ou uma recomendação do Ricardo Lewandowski, né, que é o ministro da Justiça do governo Lula, e o Lula acabou acatando essa sugestão e agora esse veto vai ser analisado novamente pelo Congresso Nacional, né? E a grande mídia brasileira, é claro, nessa tentativa de dar fundamento para o Lula vetar essa lei até na sua íntegra, né, chegou a apelar até mesmo aqui para o pessoal da ditadura militar, sim, o general Figueiredo da época da ditadura militar. Quem falou isso aqui foi a senhora Mônica Bergamo, ela que jogou essa carta, acredite ou não. Vamos conversar então sobre esse tema aqui, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, conforme eu falei, a coisa já estava meio que pré-determinada que iria acontecer assim, porque havia essa sugestão do Lewandowski há alguns dias já, né? Na terça-feira ele já tinha conversado com o Lula a esse respeito aí e tudo mais. Lembrando que a sanção com vetos não foi publicada no Diário Oficial ainda, vai ser publicado só na manhã, no dia 12, estou gravando isso aqui na noite do dia 11, provavelmente vai ser publicado no dia em que você está assistindo a esse vídeo aqui, né? Então, o Lewandowski falou que essa questão da visita à família, né, seria um problema restringir isso de acordo com princípios constitucionais aí, porque, de fato, a Constituição prevê a dignidade ali da pessoa humana, sei lá, o que tem a ver uma coisa com a outra, como que um argumento desses aí pode levar a esse entendimento, mas a verdade é que sim, o Lula sancionou esse trecho da lei. Então, a parte toda ali que restringe a questão das saidinhas para a maior parte dos presos de forma geral, isso aí foi mantido, né? Então a coisa realmente continuou nesse sentido aqui. Grande parte das saidinhas previstas até então agora não existem mais, né? Então o projeto original restringia quase por completo esse tipo de mecanismo aí, né? Agora o que foi mantido aqui de fato, né? Os presos de crimes hediondos vão continuar aí vão continuar sem poder sair da prisão aí e tudo mais, conforme estabelecido lá no texto aprovado no Congresso Nacional ali de forma geral, né? Então a questão do exame criminológico para a progressão de regime foi mantido lá no texto legal, o Lula não vetou isso aí, né? O uso de tornozeleira eletrônica também para quem fosse sair para trabalhar e coisas do tipo também foi mantido, pelo presidente Lula nessa sua sanção à lei e tudo mais. O grande ponto aí realmente é a questão dos presos do regime semiaberto aí, né? Eles podendo sair para datas comemorativas aí, né? Feriados, para visitar a família ou participar de atividades de ressocialização. Então é uma decisão ali, um trecho direcionado apenas a esses presos do regime semiaberto de forma geral, né? Os crimes hediondos ali e outras restrições que foram colocadas, o Lula manteve isso aí, né? Por que ele manteve a maior parte desse projeto? Bem, porque ele sabe que ele não pode derrubar esse projeto inteiro aqui por dois motivos principais. O primeiro motivo é, se ele fizer isso, se ele derrubar o projeto totalmente, o Congresso Nacional vai derrubar o veto dele, né? Se o Lula canetar o projeto todo, devolver lá sem nada aprovado, nada sancionado, o Congresso Nacional vai pegar esse veto dele e vai fazer a mesma coisa que foi feito lá atrás com o marco o marco legal, né, das terras indígenas lá, e também aquela questão da reoneração da folha de pagamento, né? Então,
o Congresso Nacional iria trucidar esse veto do Lula, a base do Lula não iria votar a favor dele, igual aconteceu lá no passado, inclusive. Então eles iam passar com um trator por cima da imagem do Lula, mais uma vez enfraquecendo ele junto ao Congresso Nacional, mais do que ele já está fraco. Mais uma derrota fragorosa do Lula lá no Congresso, né? Então, não que ele ter sancionado a lei vetando só um pontinho desses aqui não tenha sido uma derrota, claro que foi. O Lula não queria esse projeto de lei aqui, né? Até parece que ele vai querer prejudicar os eleitores dele, né? Mas, então, isso é um problema do ponto de vista, seria um problema ele vetar tudo do ponto de vista da relação com o Congresso Nacional, que já está mais do que azeda, né? Mas seria um problema também do ponto de vista do eleitorado, né? Olha só, o brasileiro considera, na maioria dos casos, né, o grande problema citado pelo povo brasileiro hoje como sendo o grande problema do Brasil é a questão da segurança pública. Então, realmente, se o Lula vetasse por completo isso, que é um tema muito caro para o brasileiro, ele ia se queimar de vez com o eleitor mais à direita, que se preocupa com esses temas de segurança pública e que já tem principalmente aquela parcela da população, não o pessoal que votou no Bolsonaro por conta disso, porque realmente não tem nem como comparar um cenário com o outro, né? Mas aquela parcela da população que até votou no Lula, mas que sente, assim, de uma forma um pouco ainda no ar, que o Brasil está mais violento agora do que estava na época do Bolsonaro. Então essa parcela da população iria ver esse tipo de coisa aqui, um veto total à questão da lei com o fim das saidinhas, como sendo um atestado de que o governo Lula trabalha mais em favor dos bandidos do que em favor do cidadão de bem, né? Então isso ficaria muito claro de forma geral, e é por isso que o Lula não quis vetar isso aqui na íntegra, né? Dessa forma, eu acho que tem alguma chance do Congresso deixar esse veto do jeito que está aqui. Não piorou tanto o cenário de forma geral e, convenhamos, né, o grande problema mesmo das saidinhas eram os criminosos de alta periculosidade, realmente aí, né? O pessoal do semiaberto já tá meio liberado aí, né? Já tá uma coisa mais ou menos, de fato, conseguindo aí um tipo de ressocialização, tá andando por aí, enfim, né? Tem uma série de pontos que amenizam um pouco essa questão aqui. Não era o grande problema de fato, né? Mas não é impossível também que o Congresso bata o pé e derruba esse veto para mostrar que o Lula não tem poder de mudar o que o Congresso determina ali. Vai ser muito importante, inclusive como uma prévia do que vai ser a questão da LDO, que daqui a poucos dias o governo vai ter que apresentar na segunda-feira, né? Vai ter que apresentar para o Congresso Nacional. Então pode ser uma antecipação do embate que vai ser a questão do orçamento para o ano que vem, né? O senhor Ricardo Lewandowski havia afirmado, né, o seguinte, né, o argumento dele enquanto especialista em Constituição. O cara era ministro do STF, então ele sabe distorcer totalmente a Constituição brasileira, né? Ele falou o seguinte, né, que isso aqui, a proibir os presos do regime semiaberto de visitar a família, atentaria contra valores fundamentais da Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da individualização da pena e na obrigação que o Estado tem de proteger a família, né? O que uma coisa tem a ver com a outra aqui? Bom, eu não sei, né? Mas o argumento foi esse. O Lula acabou acatando isso e acatando a recomendação de vetar só esse ponto, não bater de frente com outros pontos para acabar não se prejudicando, né? Isso não significa que a grande mídia não quisesse a derrubada total desse projeto de lei com a senhora Mônica Bergamo, inclusive, acredite ou não, jogando a carta da ditadura militar, sim, argumentando que quem criou esse Instituto das Saidinhas foi o João Batista Figueiredo, né, que foi o último presidente militar do Brasil, né? Então, faz parte da Lei de Execução Penal, que entrou em vigor lá em 1984, né? E aí ela coloca, então, esse ponto, que até a ditadura militar tinha essa percepção de que você tem que ressocializar o preso, tem que dar aí uma possibilidade para ele fazer isso e tudo mais, né? E agora o governo Lula, o Congresso Nacional, ela não vai botar a culpa no Lula, né? Mas o Congresso brasileiro atual vai ser contra isso, é pior do que a ditadura e tudo mais, né? Aquela coisa, aquela choradeira toda, né? Mas a verdade é o seguinte, que os tempos eram outros na época em que isso aqui foi aprovado, né? A situação era totalmente diferente, não havia a experiência que há hoje. A experiência, inclusive, possibilita que ideias legislativas, medidas, criação de alguns institutos e tudo mais, isso aí seja revisto, né? E seja até eliminado,
quando os malefícios superam os benefícios, né? Que é o caso aqui das saidinhas. Então, é claro, o fato de ter sido criado lá atrás não significa que isso tem que ser mantido. Os tempos eram outros e isso aqui não era ditadura militar, né? 84, fala sério, 84 você podia ir cuspir na cara do presidente da República sem ter problema, né? A ditadura já estava nos seus estertores. Figueiredo foi o mais mole, vamos colocar assim, né, dos presidentes militares, já era numa época de transição, o cara já estava azeitando tudo aqui em 84 para passar o bastão, a ditadura militar já estava envergonhada mesmo de estar no poder ainda, então não era uma coisa assim muito relevante naquela época, longe dos tempos do AI-5 lá, principalmente durante os anos 60, ali, começo dos anos 70, né? Então eram outros tempos, uma situação que caminhava para uma redemocratização, para uma anistia, né? Tinha a questão da anistia e tudo mais, era normal imaginar que isso aqui iria acontecer. Agora, isso não significa que, decorridos aí, quantos anos? Né? Quase 40 anos da instituição das saidinhas, né? Praticamente 40 anos, isso não significa que agora não se possa ver que isso é ruim. Para o atual cenário, acaba sendo um problema e acaba trazendo uma série de transtornos conforme nós vimos acontecer e que não podem ser varridos para o tapete, esses transtornos, aí tem que ser colocados às claras, né? Então, é justamente por entender isso, entender que é um clamor popular, que o senhor Lula não teve coragem de vetar esse projeto totalmente. Querer, ele queria, a mídia, né, a grande mídia aí, a Mônica Bergamo, essa galera toda, queria que o Lula vetasse, a esquerda queria que ele vetasse por completo, a bandidagem também queria, claro, o eleitorado do Lula aí e tudo mais, só que ele não queria correr esse risco, principalmente para não queimar os seus apoios aí, neste ano, eleições presidenciais, eleições para prefeito, porque certamente isso iria parar nos palanques eleitorais, né? Olha aí o candidato do Lula, está sendo apoiado pelo Lula, o cara que vetou a lei das saidinhas, né? Então, realmente não colaria bem, mas vamos ver o que o Congresso Nacional vai fazer a partir daí. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal, se você ainda não for inscrito, e até a próxima.